Recomendação para quem gosta de literatura gótica, que foge um pouco de Stoker, Shelley, de Byron, de Poe, que são todos muito bons, muito legais, mas eu considero esses aqui ainda melhores. E essa primeira indicação para mim é o livro gótico. Eu acho que não tem nada mais gótico do que isso aqui, na minha humilde opinião, que é O Morro dos Ventos Uivantes, que eu falho em ver como que a maioria das adaptações colocam ele como sendo um filme de romance. Porque para mim isso aqui é basicamente uma genealogia do trauma, uma genealogia dessa violência circular quase inquebrável, e é um livro de pessoas terríveis, de psicologia extremamente cruel. E o mais interessante que também é sobre a natureza. No geral, se você prestar atenção, a natureza sempre está respondendo aos eventos ao redor dessa trama aqui, que eu considero como sendo absolutamente terrível e incrível ao mesmo tempo. Livraço. Se fosse para fazer um filme disso aqui, eu acho que ficaria melhor na mão de um diretor tipo Haneke. Segunda indicação, Amada, da Toni Morrison, que é um livro que o tema principal são sobre os horrores da escravidão, mas nesse formato de literatura que é também profundamente gótica, profundamente espiritual e tenebrosa, e também é um livro sobre violência. Basicamente um livro sobre essa violência injustificável que gera uma violência inexplicável. E não tem como você sair indiferente da história que é contada nesse livro, que é uma história terrível, é uma história fantasmagórica, mas contada de um jeito extremamente belo e tão cândido, que não tem como você não ser tocado por essas palavras, que é uma literatura de estética absolutamente genial. Recomendação fácil, ainda que não seja uma leitura fácil. Não só pelo estilo, que é quase poético, da Toni Morrison, que é belíssimo, mas também pelo tema que é abordado aqui e da forma que ele é abordado. Ainda assim, literatura necessária, fantástico esse livro. E por último, essa coletânea de contos do Sacchi, que é esse escritor inglês, né? Sacchi é o pseudônimo do escritor Hector Hugh Munro. E a gente vai ter aqui várias histórias bem satíricas, de humor negro, histórias bem irônicas, várias críticas à sociedade, coisas que a gente gosta muito, mas também histórias absolutamente terríveis e que, eu vou dizer que não beiram o gótico, mas passam do limiar com facilidade. E eu considero essas imagens que ele coloca em algumas dessas histórias aqui absolutamente marcantes, principalmente no conto A Tela, no conto Esmé, e naquele que provavelmente é um dos meus contos favoritos da vida, que é Zeredine Vastar, O Culto do Furão. Acredite, não tem como você se preparar para o terror que você encontra no meio desses contos, que na grande maioria vão envolver crianças e animais, mas de um jeito que você provavelmente não vai estar esperando. Para o Sacchi, as crianças não são esses anjos inocentes, mas são criaturas bem engenhosas, que, como eles não conhecem muito da nossa moral e ainda não avançaram nos seus conhecimentos sociais, acabam se tornando criaturas absolutamente imprevisíveis. Então, 3 recomendações que eu espero que vocês tirem algum proveito, caso vocês não conheçam. Morro dos Ventos Uivantes, com certeza vocês já ouviram falar antes, e Amada também é extremamente famoso, mas às vezes a gente acaba não encarando esses livros como sendo literatura gótica. Apesar de, como eu disse, para mim Morro dos Ventos Uivantes é a obra gótica. Não tem nada mais tenebroso e mais cadavérico e mais sepulcral do que esse drama aqui. Maravilhoso.